Deus sempre amou nações, amou pessoas. Houve a escolha de Abraão, porque ele foi um homem que ouviu esse chamado de Deus e o atendeu. Mas, desde que ele escolheu Abraão, ele olhava para todas as nações. Todas as nações. E ele falou isso a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele se revelou na linhagem de Abraão, ao povo de Israel, mas Deus sempre olhou para todas as nações. O povo do Antigo Testamento, os israelitas, eles tinham uma visão mais circunscrita a eles mesmos. Eles eram a nação escolhida e tudo mais. Mas sabe, Deus sempre quis todos os povos. Escolheu sim aquela nação para se fazer conhecido aos povos e se revelar a todos aqueles povos. Neste salmo, há um convite ao povo de Deus a cultuá-lo, mas também para que esse povo esteja anunciando entre as nações a glória e o poder do Senhor. Alguém disse que este salmo ele é uma antecipação de Mateus 28, 16 a 20, que é a grande comissão. Lá, Jesus, antes de ascender aos céus, ele comissiona aos seus para que eles fossem e que eles anunciassem o Evangelho a todas as nações, que eles fizessem discípulos, que eles batizassem as pessoas, e que eles ensinassem as nações. Então, Salmo 96 é uma antecipação de Mateus 28, 16 a 20. E aqui há um chamado divino ao povo de Deus, a mim, a você, a nós, como igreja de Jesus. E se você está aqui, se você está me assistindo, esse chamado é para você. E então, a palavra de Deus está aqui dizendo: cantem ao Senhor, cantem a Yahvé, ao único Deus. Declarem as poesias, os cânticos, os salmos. Isso, o primeiro desafio é para aqueles que já conheciam o Senhor, ao Deus único e verdadeiro. Há esse convite para que se cante ao Senhor. É muito interessante esse termo, esse cantem ao Senhor, esse termo que é traduzido na nossa língua por cantar, e a sua forma original é shur, lá no hebraico. E esse shur é cantar, mas ele também pode significar contemplar, observar, considerar, circular, celebrar, circular em inspeção. Em inspeção. E traz a ideia de cantores ambulantes, aqueles que andavam e cantavam constantemente. E diz esse texto: cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor. Nos 2 primeiros versículos, esse verbo é repetido por 3 vezes. Quando a Bíblia repete alguma coisa por 3 vezes, isso só nos 2 primeiros versículos, isso deve chamar a nossa atenção. Tudo que está na Bíblia, que você vê que é 3 vezes, olha com carinho. Na cultura hebraica, quando se falava de 3 vezes, falava de intensidade, de algo que não se tinha sombra de dúvidas. Algo muito importante, algo intenso. Então, cantem, cantem, cantem. Façam isso. E os primeiros que ouviam isso, recebiam esse desafio de ter
essa prática, cantar. Eu e você somos chamados então a cantar ao Senhor. Cantar, sim, cantar. Mas também entender que esse termo envolve um cantar, mas não só um cantar, mas envolve contemplá-lo, observá-lo, buscar estar à volta dele, como alguém que o inspeciona, que o examina, com o objetivo de entender mais dele, de absorver mais dele. Investir um tempo na contemplação de quem de fato Deus é, estar à volta dele. Investir tempo, adorá-lo todo o tempo, como os cantores ambulantes da época, sempre admirá-lo. E o povo de Deus era convidado a fazer isso, porque Deus traria o desafio para que o povo de Deus anunciasse isso a outros, mas eles precisavam experimentar antes, senão seria um discurso vazio, senão seria a comunicação de uma informação e não de uma experiência. É muito diferente quando nós comunicamos uma informação intelectual e quando nós passamos uma experiência. Quando tem uma experiência, algo que a gente já viveu, a gente vai passar aquilo com empolgação. E Deus queria que esse povo experimentasse esse cantar ao Senhor. Eu e você somos chamados a isso. Em primeiro lugar, eu e você somos chamados a esse cantar, a essa contemplação, a essa busca, a esse estar diante dele, à volta dele, circulando, observando e recebendo dele. E daí, o povo de Deus aqui é contemplado em seguida. Vem dizendo: cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Primeiro, cantem ao Senhor um cântico novo, dirigido àqueles que já conheciam o Senhor. Daí, cantem ao Senhor, não só vocês que me conhecem, mas eu quero que todos os moradores, todos os habitantes da terra cantem. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós cantamos, nós o adoramos. Nós voltamos ao propósito original da nossa criação. Nós estamos voltando ao nosso verdadeiro DNA. Lá no nosso começo, do primeiro homem, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia no jardim do Éden e caminhava com o homem. O pecado nos separou. E o íntimo do ser humano deseja por estar junto do seu Criador. O texto nos chama a essa anunciação, essa proclamação da salvação. Salvação do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que todos os dias é para a gente proclamar a salvação. O termo hebraico aqui para salvação é Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. Yeshua era o nome de Josué no hebraico, que quer dizer Yahvé salva. O nome de Jesus no hebraico era Yeshua. Yeshua. O salmista está dizendo: cada dia proclamem Yeshua. Cada dia proclamem a sua salvação. E daí ele vai continuar dizendo: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anunciem a sua glória. Esse termo glória no hebraico, kabod. Kabod. Anunciem
Cabode as nações. Anuncie. Cabode fala de beleza radiante, de esplendor, de dignidade, de honra, de reputação, de riqueza, de abundância. Anuncie esse Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, que tem uma beleza radiante no seu ser, no seu caráter. Anunciem esse Deus cheio de esplendor, de dignidade, de honra, de reputação, de perfeição. Anunciem as nações. E anunciem os seus feitos maravilhosos entre os povos. Os feitos maravilhosos falam das coisas que Deus tem feito. Coisas maravilhosas que excedem ao limite humano. É digno de todo louvor. E daí ele diz, mais temível do que todos os deuses. Ele vai fazer uma referência aos deuses das nações. Ele diz, os deuses das nações não passam de ídolos. Os deuses das nações são aqueles deuses que as pessoas criaram. São os deuses que as pessoas moldam de acordo com a sua vontade, de acordo com o que eles querem. Eles dão o formato que eles querem a determinada coisa e isso vira então o seu Deus e algo que eles conseguem manipular. Eles construíram, eles fizeram ou compraram do que foi feito, se agradaram, eles manipulam, eles dominam esse Deus. E o que o salmista está comunicando aqui, sabe, os deuses das nações, eles foram criados. Mas ele está dizendo, mas o Senhor fez os céus. O Senhor fez o universo. O Deus verdadeiro não é aquele que os homens o criaram e o fizeram, mas é o Deus que criou todas as coisas. Deus e os seus atributos devem ser conhecidos. Atributos incomparáveis diante dos atributos dos deuses das nações. E quando as pessoas se aproximam do Deus verdadeiro e contemplam esses atributos e creem nesse Deus, a vida delas é transformada, seus comportamentos mudam. O texto diz que o Senhor é digno. Digno. O Senhor é temível. Quando nós contemplamos Deus, quando nós pensamos no Criador do universo, naquele que criou todas as coisas a partir da sua palavra, naquele que falou e as coisas surgiram, aquele que foi o verdadeiro Criador, pois ele não tinha nenhuma matéria-prima para, a partir dela, criar alguma coisa. Não. Ele criou tudo do nada. Gênesis diz que Deus criou. O termo é bara. E esse termo também tem uma conotação e uma ideia de colocar a mão no nada e tirar tudo. Deus é o verdadeiro Criador. Quando nós pensamos naquele que criou todas as coisas com a sua palavra, naquele que sempre existiu, no que é eterno, no que é perfeito no seu caráter, naquele que nunca errou, naquele que conhece tudo, é o Deus criador do universo, mas a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece tudo que eu penso.